Boa noite. Primeiramente, é um prazer recebê-los aqui. Eu sou o Carlos, sou do Núcleo de Artes Cênicas, daqui do Itaú Cultural, e gostaria de registrar que é um prazer enorme participar, trabalhar num lugar em que se abre um espaço para ter uma reflexão tão importante quanto esta. A gente hoje encerra esse ciclo de reflexões a respeito da negra e do negro no teatro, e no mês que vem, em outubro, iniciaremos então as reflexões acerca do audiovisual e a participação, a representatividade dos negros. Hoje estamos vamos ter a participação aqui, porém, preciso dizer para vocês que uma das participantes, a Andréa Fábia, ela não pôde vir. Tivemos uma situação aí com ela, e eu gostaria de convidar a Diane para dar o seguimento aqui no nosso encontro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estou bem feliz que está todo mundo aqui hoje, na véspera do feriado. Casa cheia. Isso é sinal que o diálogo está sendo legal e produtivo. E nesse chegar desse último ciclo, né, de artes cênicas, a gente ficou conversando muito como o teatro negro brasileiro é fundante para a gente pensar essas estéticas em outras linguagens que senão o próprio teatro, né? Como que é possível a gente se inspirar nessa linguagem para a gente recriar, né, e ressignificar esse corpo negro. Pensando que toda estética é regida por uma ética, né, a gente se pergunta que ética é essa, que valor é esse investido que o teatro negro tem trazido, né? E hoje a gente está aqui com uma presença muito especial, né? Acho que meu microfone está meio... Não sei se a gente... Com a presença muito especial da Adriana Paixão, que está representando as Capulanas, companhia de teatro. As meninas também estão aqui, a Débora Marçal, a Priscila Preta e a Flávia. Sejam bem-vindas e um baby. A Capulanas, as meninas falam o seguinte: compreendemos a urgência em desenvolver um outro olhar para as mulheres negras, fortalecendo seus reais valores, rompendo com os estereótipos enraizados culturalmente e viabilizando meios de autoconhecimento e reconhecimento em seus espaços de convivência. Contestamos as faltas e falhas existentes em nossa sociedade, em relação à pouca notoriedade dada ao papel que as mulheres negras cumprem socialmente há séculos e ao reforço naturalizado dos estigmas e padrões que pouco as qualificam, nem potencializam seu empoderamento. As Capulanas criaram, com o seu projeto de pesquisa, né, com sua pesquisa, a pesquisa que desenvolve, 3 trilogias, né, estão chegando agora na última, que a gente que se chama Alodés, Trilogia da Mulher Negra, uma ficção afrofuturista que fala um pouco sobre o projeto da mulher negra. Então, eu vou convidar aqui a Adriana Paixão, seja muito bem-vinda. Palmas, gente, por favor. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, fora Temer. Eu peço licença aos meus ancestrais, saúdo as minhas mestras e mestres que permitem que a gente esteja aqui, dando continuidade ao legado. Eu peço licença às minhas irmãs, companheiras da Capulana Cia de Arte Negra, que está presente aqui, Priscila Obassi e Flávia Rosa. Débora não está aqui, mas está lá representando a gente nos projetos de direito aos estudos, na continuidade. Melique, que é filha de Priscila Obassi, que é continuação. É uma tarefa muito custosa estar aqui sozinha, não digo no direito à fala, para contar nossa trajetória, porque a gente se completa no nosso pensamento. Então, espero representá-las e dignificar a nossa trajetória.
falar um pouco de como a gente começa, como o Capulana surge, e a gente surge em resposta a todas essas construções estereotipadas das mulheres negras. A gente surge num anseio de reverter os lugares, no direito à nossa fala, no direito de sermos sujeitas das nossas ações. Vínhamos todas de uma experiência de formação acadêmica. A gente se encontra nesse ambiente, no curso de Comunicação das Artes do Corpo, da PUC São Paulo. E a gente passava por experiências que nos aproximavam, que eram de extrema hostilidade, num campo de violência simbólica dos nossos saberes, das nossas bagagens culturais, do nosso repertório artístico, porque todo aquele conhecimento ele não era visto, ele não era tocado, e a gente ansiava por novas descobertas, por encontrar os nossos pares de discursos, de diálogos, encontrar a trajetória do negro e da mulher negra no teatro brasileiro, e não tinha. E isso foi gerando várias inquietações e também gerando muito desconforto para os nossos colegas de formação e para os nossos formadores, porque a universidade ela tem um projeto de branquitude e ela não está nem um pouco interessada em alterá-lo. Uma vez que a gente tinha passado desse ambiente, uma vez que a gente já estava se questionando de como seria a nossa relação no mercado de trabalho, a gente foi convidada, no ano de 2007, para fazer um trabalho pontual por uma amiga nossa, em virtude das nossas proximidades, das nossas afinidades. E a gente, nesse encontro, pensou em ir além de um projeto, de um único trabalho, e constituir um grupo, onde, exclusivamente, seria a nossa autonomia intelectual, nosso processo emancipatório artístico. Então, a gente se reúne e decide fundar a Capulana Cia de Arte Negra, onde a gente não teria que passar por seleções, por personagens que ridicularizassem, coisificassem, erotizassem, subalternassem a nossa condição de mulher negra. Nesse ano, a gente, com muita proximidade com a família da dona Raquel Trindade, que é uma grande inspiradora para o nosso trabalho, uma das nossas primeiras mestras, a gente costuma chamá-la de nossa biblioteca viva. E aí, agradecemos aos orixás de poder acessá-la. Foi um privilégio, é um privilégio. A gente começa a trabalhar com a obra do Solano Trindade, poeta, teatrólogo, um dos que constitui a cena das artes negras no Brasil, e tanto exalta a mulher no seu trabalho. Só que, num determinado momento, a gente percebia a necessidade de ter a nossa voz no nosso processo de criação, de colocar os nossos depoimentos. A gente queria, naquele momento, e éramos todas ainda jovens, né? Aquele momento a gente emergia para nós as questões da imagem da mulher negra, a descoberta do cabelo, a aceitação do cabelo crespo, a aceitação dos traços e corpos negros que até então vinham através de imagens negativizadas. Todo o nosso trabalho bebeu nesse lugar de falarmos da construção positiva e a descoberta de ser mulher negra empoderada. Esse trabalho ele teve uma grande alavancada quando a gente foi financiada, já anos depois, né, uns 2 anos depois, pela 16ª Lei de Incentivo ao Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. Efetivamente, a partir de então, a gente conseguiu dar um salto na nossa criação, porque a gente acessou recursos materiais. O fato é que a gente poderia, além do nosso projeto artístico-pedagógico de construção, a gente poderia viabilizar, de fato, a nossa formação com os nossos mestres, com os nossos intelectuais negros e negras, que puderam auxiliar a gente na investigação, enveredar nesses caminhos de emancipação artística. A nossa ideia, nesse momento, foi circular por quintais, porque, num determinado momento, a gente foi convidado pelo artista Alan da Rosa, que, para quem o conhece, ele tem um grande destaque na produção artística e intelectual das periferias de São Paulo, sobretudo da periferia sul, da Zona Sul. A gente foi convidado a participar, a apresentar nosso trabalho na sede das edições Toró. E as edições Toró aconteciam na casa dele,
que, como toda casa de periferia, é uma casa que compartilha o quintal. E a gente topou, aceitou de maior boa vontade levar a nossa vontade para lá, e ali surge o nosso projeto Pé no Quintal. Quando a gente coloca nosso cenário dentro de um cenário que é vivo, que é real, que dialogava com as nossas memórias, que dialogava com o espaço que realmente era um espaço dos nossos saberes, saberes ancestrais, saberes sagrados, saberes da diáspora negra. O quintal, para quem cresce na periferia de São Paulo, como acredito que nas periferias do Brasil inteiro, e como nós, capulanas, crescemos, ele é o nosso espaço de lazer, ele é o nosso espaço de troca, ele é o nosso espaço de comunhão da nossa cultura. E, geralmente, são quintais compartilhados, são quintais pequenos, são quintais onde tem terra, onde tem ou chão batido, né, que é quando está no contrapiso, e colocar a peça ali. E ali virar um grande anfiteatro, porque as pessoas começaram a assistir das lajes, as pessoas começaram a assistir das janelas, as pessoas começaram a aglomerar no portão em volta, e a peça ela convidava as pessoas a se sentirem pertencentes àquele espaço. Ali suscitou na gente que a gente, além da identidade assumidamente negra e feminina, a gente tinha uma identidade geográfica, uma identidade periférica. E é exatamente para esse público e para essas pessoas que a gente troca, que a gente constrói, que a gente pensa, que a gente relabora as criações que foram colocadas para nós. O projeto Pé no Quintal, que também, né, que, aliás, é o projeto que foi fomentado, ele circulou por mais de 30 quintais das periferias de São Paulo. Eu digo que ele foi um grande divisor de água no nosso trajeto, porque ele viabilizou para a gente também um lugar do sensível, de entender que, ainda que a gente fale da mulher negra, a mulher negra ela tem subjetividade. A gente não pode massificá-la, a gente não pode homogeneizá-la. Naquele momento, a gente tinha as nossas questões, e eram questões sensíveis aos nossos corpos, às nossas realidades culturais, mas, quando a gente atravessa as periferias e percebe as particularidades, a gente entende a singularidade. A gente entende também que, ainda que as periferias é periferia em todos os lugares, elas também têm particularidades. Elas têm níveis de mais precariedade, de mais abandono, de mais ausência do Estado. E foi assim que a gente foi desenvolvendo e tendo cada experiência se rasgar nas nossas crenças, se rasgar na nossa atuação, porque a gente vivenciou diversas circunstâncias de chegar num lugar, passar o dia inteiro, acessar as lideranças da comunidade, para que o trabalho não ficasse por esgotado ali, ele pudesse ter desdobramento. E a gente tinha momentos de disputas de território. Então, se algumas pessoas estão apresentando aqui, vocês estão apresentando aqui, a gente vê algumas pessoas sem atravessar a rua e falava: vem assistir. Não, a gente não pode, a gente não sabe quem está comandando aí, que comando que de chegar em lugares e não ter energia e ter tido muita chuva e a gente ia apresentar na altura da beira da represa. E onde a gente estava apresentando era o campinho onde eles tinham o lazer deles. A gente teve experiências que tocaram, que forneceram para a gente um novo lugar de solidariedade. Essa solidariedade negra, essa solidariedade que acontece na ausência do poder. A gente, a partir desse trabalho, lançou uma publicação chamada Engoma, nos quintais, dos pés à cabeça, o quintal que eu sou. Nesse livro, que está inteiro disponível na internet, tem também um vídeo que mostra muito do que foi esse trajeto e conta um pouco com os nossos formadores, que a gente efetivamente conseguiu realizar com esse trabalho a nossa universidade, a nossa formação, porque a gente chamou Júlio Moracem Naranjo para dar uma formação de 1 ano para a gente sobre teatro negro caribenho. Chamou o Dr. Salomão Jovino, que deu uma formação sobre musicalidade negra e diáspora negro-africana. E tivemos outros tantos encontros que possibilitaram também um aperfeiçoamento técnico, um aperfeiçoamento de pesquisa, um trabalho de
sofisticar e elaborar o nosso projeto estético. Nesse momento, tínhamos como convidados no trabalho os bisnetos do Solano Trindade, Zinho e Manuel Trindade, que nos ajudavam a compor a parte musical. A musicalidade, para a gente, para as artes negras, ela é um elemento importantíssimo. Embora a gente não acredite nessas divisões ocidentais de arte, onde uma coisa é dança, outra coisa é interpretação, outra coisa é musicalidade, acreditamos numa arte completa, uma arte que é corpo, que é voz, que é texto, que é encenação, que é dança, que é inteira. A musicalidade é um elemento simbólico na diáspora negra, uma possibilidade de cura, de religamento. Então, para a gente, naquele momento, a gente bebeu na fonte do Teatro Popular Solano Trindade, que a dona Raquel mantém vivo até hoje. Ainda nesse trajeto, a gente se deparou com uma questão, né, cada vez que a gente emergia, mergulhava mais na imagem, de que falar da imagem da mulher negra, ainda que não se esgotasse, ela tinha limites de o quanto o racismo nos atravessa. A gente percebeu ali que nós, intérpretes, criadoras, produtoras culturais, estávamos adoecidas. E que tantas outras que a gente via passavam por outras formas de adoecimento. Era o alcoolismo, era a violência física, era a maior quantidade de mulheres negras em situação psicológica afetada. E a gente foi buscar, então, ali suscitou para a gente, como um caminho natural, qual seria nosso próximo trabalho, que foi falar sobre a saúde das mulheres negras. E pensar em saúde no Ocidente e num país como o Brasil é questionar a institucionalização do racismo através da saúde pública. É entender que a mulher negra ela é muito mais acometida por doenças que o restante da população. Ela morre muito mais por mortes evitáveis. A mulher negra no Brasil, ela morre na hora do parto, e parto não é doença. A mulher negra no Brasil enfrenta um mito que a medicina brasileira ainda hoje tem da tolerância à dor. Então, a gente entrou em contato com diversos depoimentos, diversas experiências. A gente entrou em contato com diversos estudos que diziam que a mulher negra no hospital era tratada em segundo caso porque a medicina diz, como mito, porque cientificamente, e não é ensinado isso, mas ainda hoje é dito, ela é resistente à dor. Ou seja, nossos corpos, nossa mente, nosso emocional é violentado diariamente porque eles acreditam que a gente pode suportar dor. Quando a gente escolhe fazer esse trabalho, a gente é apresentado ao professor Marcos Ferreira, doutor e professor na Universidade de São Paulo, na área da educação. E ele traz uma figura para a gente muito emblemática da nossa matriz africana, porque todo o nosso trabalho estético, político, é referenciado numa matriz africana. Todo o nosso trabalho bebe nesses signos, nesses códigos, é onde a gente se fortalece, é onde a gente constrói a nossa identidade negra e feminina. E aí o professor Marcos apresenta para a gente a figura sangoma. E a figura sangoma, para os povos bantus, ela é a figura que recebe um chamado na comunidade para ser aquela que vai cuidar da saúde física, psicológica, cultural dos indivíduos na comunidade. Essa figura, quando a gente pensa em diáspora negra, quando a gente pensa na reelaboração das nossas imagens, nos chega como as curandeiras, nos chega como as rezadeiras, muitas das nossas avós, muitas daquelas que a gente, na infância, é quem as nossas mães recorriam para curar alguma coisa, né? E que elas também foram massacradas, né? As nossas sacerdotisas, as nossas guardiãs do sagrado africano, nossas mães de santo. E a gente, quando encontra essa figura sangoma, a gente pensa na recriação dessa possibilidade de cura. E não só
falar, porque era inevitável que a gente falasse do adoecimento das mulheres negras. Era inevitável que a gente passasse pelo lugar da dor. A gente tinha que fazer isso. A gente precisava tocar nessas feridas, a gente precisava denunciá-las. Mas também pensar em outras possibilidades de cura, em outras possibilidades de conexão, outras possibilidades onde a gente, enquanto povo negro diaspórico, conseguiria encontrar o prazer, a troca, a escuta. Uma das coisas que, nesse trabalho todo, a gente se deparou é que o silêncio, o silenciamento das mulheres negras é o que nos mais mata, é o que nos mais adoece. Essa mordaça social que é colocada em nossas bocas, que nos tira o direito de fala, é o que tem, dia após dia, nos matado. E eu estou falando de morte física, morte simbólica, mas é morte. A figura Sangoma, para a gente, foi especial, porque, como a gente tinha tido o trabalho do livro, da publicação, e nessa publicação tinha a participação da Lucrécia Paco, uma atriz moçambicana maravilhosa, inspiradora, fundamental para a nossa referência de arte. A gente propôs para o Ministério de Cultura, um intercâmbio cultural em Moçambique. Eu sou péssima das datas. Meninas, soprem para mim. Foi 2012, isso. Eu só vou nas outras memórias. As datas, temos Priscila para trocar. Em 2012, a gente propôs ir fazer um intercâmbio cultural em Moçambique. E a gente teve o privilégio, meninas pretas periféricas, da periferia da Zona Sul de São Paulo, de estar ali, sentada de frente para uma sangoma. Nossa. Essa experiência, de fato, ela nos marca, ela nos sensibiliza. Lógico que ela não foi transportada para a peça como uma simples colagem, não. Ela foi transportada para o nosso corpo, para as nossas memórias. E ela aparece no nosso trabalho artístico nesse campo do sensível, porque a gente não conseguiu fazer nada além de chorar quando a gente estava ali sentada de frente a ela. E chorar é um líquido sagrado, então está valendo. Essa figura a gente traz, a gente constrói nosso trabalho no momento que a gente também consegue ter o nosso espaço de sede do grupo, que é uma grande vitória, porque a gente passava por diversos percalços de circular, de ser territorializada. Então, quando a gente consegue fincar, a gente escolhe o bairro do Jardim São Luís, que muito dialoga com a nossa discussão, que faz muito sentido a gente estar ali. E, automaticamente, depois da vivência dos quintais, a gente entende a necessidade de estar sempre problematizando o que é o espaço teatral. E o que é, para a periferia, esse espaço teatral? 2 minutos? Mentira! Ai, eu vou reivindicar agora, mas outros 5 minutos que eu estava abrindo mão de nervosismo. Estava aqui numa guerra gente. Antes, eu falando do meu nervosismo, que eu ia falar, é muito tempo. E eu dizendo, calma, vai ficar tudo bem. Pois é, faltam só 2 agora. Aí eu ainda tenho um videozinho de 2 minutos, então vou pegar 5 minutinhos. Ai, gente, perdi a linha agora. Então, esse trabalho ele é permeado por signos, ele é permeado por elementos que nos fortalecem enquanto identidade. O espetáculo acontece na nossa casa. A casa é a nossa relação com o sagrado. Ela cria o espaço mítico entre o ancestral e o urbano, o real e o mítico. O público é convidado a adentrar os espaços, é convidado a partilhar o alimento, tal como as nossas referências e manifestações culturais, que não existe sem ter alimento no final, sem ter a partilha da comida. Isso é o sagrado. Isso é um dos signos que a gente entende como pertencentes da nossa diáspora. Então, nesse trabalho, a gente utilizou muitos depoimentos que a gente foi recebendo de presente pela vida mesmo, e muitas das nossas memórias, das nossas histórias. Ele é um trabalho que contou com a colaboração da escritora Cidinha da Silva no processo de dramaturgia, contou com a encenação e direção de teatro de Kleber Lourenço, da qual a gente tem grande apreço e admiração, e hoje é Família Capulanas. Contou com a participação de Carol Rocha na pesquisa e na interpretação, e de Roseloy,
que é a grande figura Sangoma no trabalho. Uma mulher negra da comunidade de São Luís, cantadora de samba, uma das guardiãs dessa nossa cultura, da oralidade, da musicalidade. A gente produziu também um documentário que cumpre um papel que talvez a peça não conseguisse por conta da dimensão artística, a gente tem que fazer escolhas, mas o documentário, que também está inteiro na internet, chamado Sangoma, ele cumpre com o papel de problematizar a saúde nas instituições públicas de saúde, o trato às mulheres negras. Enfim, a partir disso, a gente começa a se perguntar também, mas só existe dor na nossa história? Só existe dor para as mulheres negras? E aí surge As Yalodês, Trilogia da Mulher Negra, uma ficção afrofuturista, que é onde a gente está investigando. Ainda estamos passando por esses caminhos de transição. E sendo muito francas e muito sinceras, que a gente relabora o que é o prazer. Porque o racismo ele afeta diretamente a nossa dimensão de prazer. E é um prazer de todos os aspectos que eu estou dizendo. Mas o racismo atravessa. E a gente quer recriar as possibilidades. A gente comunga muito com o pensamento, em toda a nossa construção, da Beatriz Nascimento, nossa grande referência, que diz sobre o corpo documento. O corpo negro vai além da aparência física. O corpo é registro de todas as formas de violência e resistência. É suporte de conhecimento. E assim eu encerro a minha fala. Vou passar um vídeo de 1 minuto, que eu já estou até cortando o vídeo, para que vocês sintam com a gente, porque eu acredito muito que teatro é imagem, é som, é cheiro, é gesto. Então, só para vocês terem um gostinho do que é a nossa trajetória depois de eu ter dito. Questionar essa realidade e trazer à tona esse universo, 5 mulheres negras da Zona Sul de São Paulo resolveram montar um espetáculo de teatro. Capulanas é o nome da companhia teatral formada por Débora, Adriana, Priscila, Flávia e Carol. Sangoma, a saúde da mulher negra, é a peça que elas levam para o palco. A palavra capulana vem de Moçambique e se refere ao tecido que serve para amarrar o bebê nas costas. A gente escolheu esse nome pelo símbolo mesmo de trazer o bebê perto do corpo. Estou passada. Nossa, muito legal.
fiz várias observações aqui, mas tem uma coisa que me chama muita atenção é quando você fala sobre como que essa viagem que vocês fizeram a Moçambique possibilitou não a colagem, né, não a reprodução literal, né, das referências ali encontradas, mas como isso está impregnado na memória do corpo. E, além disso, como que o teatro se transforma em plataforma para se expressar esse sincretismo, que é muito próprio da cultura afro-brasileira e, sobretudo, da cultura banto, né? Então, muito, muito bom, assim, uma aula, sem dúvida, sobre o que é essa estética negra, como que a gente pode se apropriar desses elementos para recriar. Venho pensando muito sobre como que a gente pode se ajudar nesses processos de criação coletivos, né? Como que a gente pode criar esse arcabouço teórico, metodológico, né, que nos sirva de base, nos sirva de referências para ajudar a mobilizar essas relações que não são tão e somente tão dentro da academia, né? Mas, como você fala, como a gente consegue criar nosso próprio processo emancipatório artístico. Isso é muito bom. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, meninas, também. Vou dar continuidade aqui agora, chamando o nosso querido Ângelo Flávio, que é considerado pelo Memorial Brasil das Artes Cênicas como uma das maiores revelações dos palcos brasileiros. Formado em Artes Cênicas pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, bora Bahia, Ângelo é um artista polivalente e, ao longo de 20 anos de carreira, acumulou diversos prêmios, como ator, diretor e dramaturgo, adquirindo reconhecimento e respeito da crítica local e nacional, com trabalhos que passam pelo teatro, cinema e televisão. Ângelo, vinha para cá trazer axé para a gente. Eu queria agradecer mesmo a todos e todas aqui presentes, não é? Muito obrigado. Obrigado também aos organizadores e organizadoras do Itaú Cultural. Muito obrigado a toda a equipe que tem organizado a possibilidade desse diálogo, né, para que a gente estreite as nossas fronteiras e que a gente construa, não é, um outro paradigma no seio sociopolítico brasileiro, né, da sociedade brasileira. Bom, eu queria também aqui destacar, agradecer a Stephanie Ribeiro, né, a militante que conseguiu fazer uma provocação, né, sobre o blackface, né, e eu acredito que a gente fazer uma provocação como a que Stephanie fez possibilita com que a gente consiga mirar o nosso narciso sem querer construir um outro sujeito, não é, que necessariamente esteja forçado a se parecer com a gente, não é? Então, assim, parabéns a Stephanie Ribeiro, queria saudar ela. Eu queria também aqui saudar todos os funcionários do G3, né, daqui do Itaú, e dizer que o Itaú acerta na formação desse G3, né, esse GT3. Por que acerta? Porque é imprescindível, é possível, não é, articular pessoas que pensem a arte, que pensem a formação de um público, mas que principalmente consiga garimpar, articular, transversalizar as diversas potências artísticas, os diversos fazeres e construir esse diálogo aqui, presente, que não é ausente. E queria destacar aqui a Luciana, a Ediana, a Andréia, não é? A Andréia Briene, a Fábio, não é? Agradecer a todas essas pessoas. Queria também destacar aqui, que se vocês me permitam, eu queria chamar aqui, se vocês pudessem vir aqui, Jaqueline. Olha a Jaque ali atrás. Ó. Jaqueline, Vinícius, por favor. Vini está aí Natália, também. Natália também. Nadiele e Carlos, por favor. Aqui. Cadê vocês? Chega aqui. Cadê Vinícius? Sumiu, foi? Correu. Cadê Vinícius e Carlos? Ele estava aqui. Carlos está aqui, Vinícius. Bom, eu queria, na verdade, também saudar vocês, né, e saudar o Itaú através de vocês. É importante que o Itaú tenha... Ai.
Vou ficar com ele aqui assim, bem Roberto Carlos. É importante que Itaú, e assim me sensibilize, eu acredito que a contratação de profissionais como vocês, qualificados, né, profissionais qualificados, profissionais experientes, e é por isso que o Itaú está contratando vocês, principalmente pela bagagem profissional a qual vocês trazem para somar, né, e desenvolver um projeto como esse aqui. Então, é por isso que o Itaú contrata vocês. E o meu destaque é porque eu me vejo em vocês, né? E é importante que o Itaú mantenha quadros como vocês, não é? E que vocês possam também estar pensando e articulando essas possibilidades de minimizar distâncias, não é? E estreitar as nossas fronteiras para que a gente consiga efetivar um quadro não só profissional, mas um quadro social, não é? Cada vez mais igualitário e democrático. Obrigado ao Itaú por contratar vocês. Obrigado. Obrigado por contratar toda a equipe. Então, estou saudando a todos através deles e eu sei que vocês entendem por que isso. Porque a gente ainda vive em um país como o nosso, ao qual os quadros de funcionários ainda precisam, né, ter essa cara aqui. Então, parabéns ao Itaú. Ai, agora eu vou falar. Como é que eu tiro esse negócio aqui? Você me presta o microfone solto? Nossa, que responsabilidade a minha de poder falar agora para vocês sobre o que é teatro e teatro negro. Tem uma coisa que tem me cansado muito. Vou quebrar essa protocolagem, precisa estar aqui atrás, necessariamente. Não, a câmera olha só, tá ok. tem né? coisas que me incomodam aqui, que é o seguinte. Eu sou um homem já do século XXI e tem coisas que me incomodam profundamente, que é de estar discutindo negritude nesse país. Isso me incomoda. E eu quero que isso passe logo. Eu queria estar aqui discutindo isso, mas discutindo também outras coisas, outras estruturas. Eu queria estar discutindo agora capital, mercado, sabe? Através, assim, a potencialização do que eu faço, não é? E como eu capto dinheiro. Eu queria estar aqui apresentando um projeto para captar dinheiro, né? e esse país... Tá vendo? E o que acontece é que esse país, a estrutura dele me coloca numa situação a qual eu, honrosamente, porque eu estou aqui de verdade honrosamente, mas me coloca numa situação a qual eu tenho que estar discutindo ainda atrasos sociais, não é? Que é a possibilidade de visibilizar o meu corpo, que é principalmente a possibilidade de ter necessidade básica, direito básico ao trabalho, direito básico a uma produção artística, direito básico a se ver, a estar presente numa sociedade com uma voz firme e com o protagonismo do meu discurso e dos meus passos. E esse país, não é? A todo momento a qual nós queremos isso, esse país um pouco que decepa todas essas nossas possibilidades de avançar. Porque esse país teme negros empoderados, esse país tem um pouco de temor, não é, porque acha que nós ameaçamos. Daí eu pergunto para vocês, hoje nós estamos discutindo, vamos falar sobre teatro negro, né, sobre a negritude, sobre talvez o signo da negrura na performance do teatro. Aí me vem mais outra pergunta, mas por que eu tenho que falar sobre isso? Sobre a negrura na performance do teatro. Será que isso é realmente importante? Será que eu não posso simplesmente ser um cidadão? Será que eu tenho que ser cidadão negro? Será que eu tenho que apenas eu não posso ser ator? Eu tenho que ser ator negro? Será que eu não posso apenas fazer teatro? Eu tenho que fazer teatro negro. Por quê? Façamos uma reflexão. Por quê que a gente tem que fazer essa afirmação? Por que não só apenas teatro? Quem somos nós, negros e negras, num país chamado Brasil? Bom, todas essas questões são questões que me perturbam.
São questões que estão aqui comigo e provavelmente devem estar com vocês também. Principalmente porque nós estamos vivendo no século XXI, não é? Num dado histórico, num período histórico a qual nós chamamos de revisionismo histórico, ao qual nós, negros e negras, diaspóricos, espalhados por todo o mundo, num ato antropofágico, né, cultural, nós dominamos a linguagem dos colonizadores, não é? E através da cultura a qual ele impõe que a gente domine, ou seja, através da linguagem, do comportamento físico e lá vai, a gente tem que dominar isso para tentar possibilitar o nosso corpo e a nossa voz. Que é o que eu estou fazendo aqui agora com a língua do meu colonizador, que é o português. Ai de mim se eu não dominasse o português dentro dos padrões da gramática normativa do português brasileiro. Ai de mim. Ai de mim que eu cheguei aqui falando problema. Todo mundo está ali entendendo que é um problema, mas pensa assim, não sei. Por quê? Porque, obviamente, a gente estaria aí trocando a possibilidade, não é nem trocando, é distorcendo a força ideológica pela linguagem. Todo mundo está entendendo que o problema é o problema, mas talvez a linguagem não é o adequado, não é o código que chegue de acesso e sensibilize nesse código de inteligência. Mas por que teatro e não teatro negro? Porque quando a gente fala teatro, ou seja, os colonizadores, nós vivemos num país, não é? Nós somos colonizados, falamos o português de Portugal, não é? E as universidades, elas têm uma cadência, um cânone epistemológico, a qual vai nos preparando, desde a nossa preparação para do pré-vestibular, ao qual nós temos que dominar a língua, ao qual nós somos submetidos a falar talvez 2 línguas estrangeiras. É tupi-guarani uma delas? É iorubá? Ah, não. É inglês ou francês, talvez alemão, né? Porque são os colonizadores. Eles impõem para a gente como é. Quais são as regras de acesso para que a gente possa se emancipar? Porque também, por exemplo, se você não dominar a língua portuguesa, você consegue dar uma aula de redação, você consegue fazer uma revisão para um jornal, você tem acesso, isso vira capital financeiro, capital econômico, e você consegue pagar até a sua conta. Ó, dá para pagar aqui meu aluguel. Mas se você fala iorubá num país como esse, não tem significado nenhum. Não significa nada. Se você fala tupi-guarani, vai conseguir pagar a conta? Não significa nada, porque é assim. É um jogo semiótico. É um jogo semântico. Mas por que eu estou falando sobre esse jogo semântico e jogo semiótico? Porque quando a gente fala teatro, existe um corpo aí universalizante e universalizador. Quando a gente fala teatro, só teatro, aí eu digo assim, fale para mim sobre algumas peças de teatro. O que você vê quando eu falo teatro pela primeira vez? Aí vocês vão ver comédia dell'arte, você vai ver o teatro elisabetano, vocês vão ver Shakespeare. É o que vai bater na mente rapidamente, porque é o que está ali objeto formador direto na cabeça de todos e todas vocês. Aí, nós estamos dentro desse quadro universalizante ao qual nós estamos o tempo inteiro à deriva da nossa invisibilização. Mas como é que a gente vai tornar esse corpo visível? Como é que a gente vai tornar esse corpo visível, esse discurso visível? Justamente destacando aquilo que está para universal e adjetivando, dando um adjetivo negro, 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 negro. E a parça? Firmeza, mano? Cadê a galera zica? Aí atrás, a galera que veio de lá da Vila Mazé, meus irmãos. Regis, Ricardo, Rafael. Monique tá aí? Ah, firmeza, mano. A galera zica. Tá aprendendo, tá vendo? Então, 1000 grau. Então, a gente adjetiva. Nossa, eu tô muito nervoso, a boca secou legal. A boca agora tá osso, mano. Então, nós adjetivamos negro,
Porque quando a gente fala teatro, e a gente coloca isso, é uma ação de política afirmativa. É uma atitude política. Tipo, não pense em nada. Teatro negro. A pessoa vai dizer teatro negro, vai ver o negro no teatro. Não é o teatro de sombras do Google. É um negro no teatro. Isso é uma afirmação política. Literatura. Quando a gente fala de literatura, as pessoas vão pensar talvez em Guimarães Rosa, as pessoas vão pensar em Victor Hugo, as pessoas vão pensar em vários autores aí. Mas quando a gente fala de literatura negra, imediatamente as pessoas vão dizer, literatura negra é alguma coisa em relação à galera do negro aí, né? Alguma coisa do negro, né? Já é um bom passo, é alguma coisa do negro. E as pessoas vão enxergar que existe a escrita dos negros e das negras, falando sobre os seus dramas. Então, falar sobre teatro negro é justamente nós é a gente querer falar, melhor dizendo, é a gente querer falar sobre os nossos dramas. E o que são esses dramas? São as nossas ações, são os nossos conflitos que a telenovela não coloca. Não está aí no dia a dia. Não estão nos filmes. O Ângelo está. E está. A gente assiste Escravizaura. A gente assiste alguns filmes. Estão. A gente precisa saber quem é que está escrevendo. Estão, mas quem é que estão escrevendo? Daí, a gente pode destacar. Uma coisa é o negro no teatro. Outra coisa é o teatro negro. O negro no teatro, o negro no filme, o negro na novela vai estar aí. Vastamente, a gente vai estar assistindo. Os negros no mercado de trabalho, os negros numa lanchonete, eles vão estar aí. Uma outra coisa é a gente, né, adjetivar a afirmação política, que são as pessoas conscientes, é a voz consciente. Daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem uma pensadora, ensaísta potente chamada Leda Maria Martins? Que bom. Então, Leda Maria Martins tem um livro chamado A Cena em Sombras. Esse livro chamado A Cena em Sombra, da Leda Maria Martins, ela diz o seguinte, que esse negro, ele, no Brasil, ele foi construído, ele foi edificado, não é? No século XVIII, século XIX, e até hoje, ele foi edificado, mas ela destaca nesse período, ele foi edificado, mas de que forma que esse negro foi edificado através do imaginário do homem branco? Do homem branco. Aí a gente vai ver nas obras de José de Alencar, enfim, várias obras, a gente vai ver esse negro sendo construído. E ela destaca aí, sem fazer nenhum tipo de maniqueísmo, mas ela destaca as caracteres, o perfil psicológico desses negros. Quem são esses negros? Os negros que são escritos pela mão, pelo punho branco do homem, do imaginário, esse homem branco que escreve esses negros nas literaturas, nos filmes, eles escrevem os perfis psicológicos, que são... Tem os negros bacanas, que são aqueles negros... os negros bacanas, né? Os que são amigos, os parças. Tem os negros parça, né? Quem são esses negros parças? São aqueles negros que, geralmente, são os negros fiéis. É isso, o negro fiel. O negro fiel é esse negro que dá a vida pelo mano. Ô, meu senhorzinho aqui, meu mano aqui, faz tudo por mim, me dá o cavalo quando eu quero, cuida de mim, eu faço um gracejo para ele me acha engraçado. 3 minutos, ai... Não dá. E aí, vou tentar terminar com essa coisa da Leda Maria Martins. Esse negro fiel é um negro ao qual... Vou falar ao qual o tempo inteiro. Esse negro fiel é o negro que mata e morre pelo seu senhor. É um negro dócil, engraçado. Esse negro é um negro bom, fiel. Gente boa é aquele negro que todo mundo gosta. E aí, meu irmãozinho, como é que tá você? Parceiro! A gente tá aqui agora pra poder fazer a nossa fala aqui. Você tá entendendo, né, mano? É aquilo ali. Esse negro todo mundo gosta. O negro engraçadinho, o negro gracejo, o negro da performance. Todo mundo gosta desse negro. É um negro bem-vindo. Existe outro negro, que é o negro... pernicioso, um negro perigoso.
Esse negro perigoso, pernicioso, é geralmente aquele negro que é dotado da sua consciência crítico-social, que é capaz de se revoltar e se rebelar da sua condição escravocrata, da sua condição de miserabilidade a qual o país coloca ele. Esse negro, esse personagem, é perigoso. A sociedade não gosta nos filmes. Ele sai matando todo mundo, ele é revoltado. Ele é radical. O humano é zica. Zica. E a gente gosta dele? Não. A partir daí, a gente começa a construir esses personagens. E quando a gente constrói personagens que a gente divulga através da literatura, dos filmes e das telenovelas, a gente constrói paradigmas de imaginários. A gente constrói referências. Daí a gente vive uma sociedade completamente doentia. Aí, os negros e negras que adentram as universidades, os negros e negras militantes, ativistas, dotados da sua consciência crítico-social, dizem: não! Não! Precisamos escrever uma outra história. Precisamos redirecionar essa história. Porque não é bem por aí. Eu não sou criminoso, eu não sou perigoso por pensar o meu país, por pensar condições de sobrevivência para as mulheres negras, por pensar uma sobrevida muito maior aos jovens negros que estão sendo abatidos nas periferias de todo o país, por tentar garantir um bom trabalho sem molestagem dos patrões dos nossos pais e garantir, sobretudo, uma boa aposentadoria para os nossos que estão envelhecendo trabalhando. E sobre os nossos que estão ainda vendendo balinha nas grandes estações de ônibus de todo o país. Aí são os negros zicas. E são esses negros zicas que estão escrevendo os nossos dramas, que estão dizendo não, não às grandes reproduções, as quais ainda estão viciadas as construções da ciência do século XIX, a qual acreditou que nós éramos uma raça degenerescente, uma raça propensa à criminalidade e que jamais chegaremos aqui, no século XXI, dona do nosso discurso. É isso. Uhul! Depois eu vou falando no debate. Como a gente diz lá em casa, boto fé. Eu acho que não tem nem competência para resumir, viu, gente? Porque senão eu vou ter que ali também não vai dar muito certo. Mas, de um modo geral, né, o Ângelo começa questionando para a gente se a gente precisa mesmo falar sobre um teatro negro, né? E a resposta final é claro que sim. A gente precisa ocupar esse lugar, precisa falar politicamente, usando o corpo, usando a voz, usando a imagem. E a presença da Leda Maria Martins foi constante em todos os diálogos, né? Desde artes visuais, na verdade, eu trouxe a Leda, o Cena em Sombras, que é uma obra primorosa. Quem não conhece, vai atrás, procura, porque assim, mudou a minha vida. Eu acho que é referência para todo mundo que passou por aqui também. Sobretudo quando a Leda faz essa comparação, né, mais brilhante impossível de como, nessa relação semiótica, na construção da semiose, Exu se coloca como elemento dinâmico, né? Então, Exu é aquele que produz o sentido. E como que a gente pode utilizar e pensar Exu nas nossas vidas, né? O mensageiro, como essa possibilidade de ressignificação. Então, muito obrigada pela fala, Ângelo. Estava com saudade de casa. Com sotaque de casa. Vamos continuar com a Renata Sampaio, que veio do Rio, da nossa chamada. A Renata, ela é carioca, né? Formada em artes cênicas, e está pesquisando, investigando um pouco da relação entre teatro e performance, certo? Então, minhas performances falam do cabelo crespo, da beleza de tê-lo e o preconceito que ainda se enfrenta, as características do nosso corpo ainda visto como feio ou sexualizado, a periferia que majoritariamente ainda ocupamos, e a provocação de relações a partir de tudo isso. Renata, venha para cá. Boa noite. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Está indo o microfone? Está indo. Tá, né? Tá. Muito
muito feliz de estar aqui. E acho que as duas falas anteriores super contemplaram um pouco do que eu vou dizer. Eu não sou muito boa no PowerPoint, mas eu vou tentar colocar um aqui. Eu vou falar, na verdade, primeiramente, fora Temer, e segundamente, de um trabalho meu de 2012 chamado Performance da Invisibilidade, ou o estereótipo da negra nas artes cênicas. É o meu trabalho de... Podemos dizer que é o meu trabalho de conclusão do curso de artes cênicas. Eu fiz a Unirio, né, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou pensar algumas coisas que aconteceram comigo ao longo da faculdade para poder fazer sentido esse trabalho no final. Eu entro na faculdade em 2007, e, na minha primeira semana de aula, eu passeando no jardim com um colega também negro. Dos 50 alunos que entraram, né, no curso de artes cênicas daquele ano, acho que uns 7, ou no máximo 10, eram negros. E a gente andando no corredor, a gente escuta uma pessoa falando: "Ué, agora tem cota para negro no teatro da Unirio?" Enfim. Dentro do currículo de teatro dessa faculdade, a gente precisa fazer 3 práticas de montagem, né? Participar como ator de 3 espetáculos. E, em 2010, eu participei do meu primeiro... Opa! Eu falei que eu não sabia mexer no PowerPoint direito. Em 2010, eu participei do meu primeiro espetáculo da faculdade. Era uma peça, um breche, todos os atores faziam muitos personagens, e um dos personagens que eu fazia me rendeu alguns elogios, e esse personagem ele era um pivete, um ladrãozinho. E aí, no final, quando a peça acabou, o diretor da peça chegou para mim e falou assim: "Renata, tem um diretor aqui que vai montar uma peça maravilhosa. Você tem que fazer o teste para essa peça. É uma empregada maravilhosa, cara. Assim, é muito bom o personagem." Não fiz o teste. Acabei fazendo um outro espetáculo nesse mesmo ano, que era uma peça dirigida por 2 alunos diretores diferentes. Nessa mesma peça, em uma eu fiz a empregada, e na outra eu fiz uma imigrante argelina que suscitava desejos sexuais num garoto francês. Em 2011, eu fiz teste para uma protagonista de uma peça que eu gostava muito. E, quando eu soube que iam montar na faculdade, eu fiquei muito feliz, fiz o teste. Passei para o teste na primeira fase. Fui para a segunda fase muito feliz, fazer o teste. Quando eu cheguei lá, me perguntaram: "Mas você vai fazer o teste para que personagem?" E eu falei: "Para a protagonista." E aí, fiz o teste. E aí, quando acabou, me perguntaram: "Mas você não quer fazer o teste para empregada também?" E aí, em 2012, eu recebi uma proposta de fazer um espetáculo na faculdade, que seria o último que eu precisava fazer para me formar. E nesse eu também faria uma empregada. Só que, nesse caso, é um pouco diferente. O nome do espetáculo é Porque Você é Pobre. E só o espetáculo já daria uma fala inteira sobre ele, mas, reduzindo muito, era um espetáculo itinerante e que, para você assistir, você precisava dizer qual era a sua classe social. Você não precisava dizer exatamente qual era. Você escolhia uma, porque, dependendo da que você escolhesse, você assistia o espetáculo em diferentes lugares. Se você dissesse que era rico, você teria, ao longo da peça, uma empregada. Essa empregada era eu. Então, pela primeira vez, eu não interpretei uma empregada. Eu fui a empregada durante esse espetáculo, que durava mais ou menos 2h30. Então, eu servia bebida, eu servia comida, eu indicava os lugares, e etc., e coisas desse tipo. E o mais interessante dessa experiência é que, primeiro, muitas pessoas não achavam que eu era atriz do espetáculo, e sim que eu era empregada. Então, uma vez, eu, sem querer, estava com uma bandeja, derrubei a bandeja, e aí, então, eu levei bronca, né? Tipo, as pessoas falaram que, se eu não estivesse ali como empregada, eu não estaria ali porque eu não entraria num espetáculo, coisas do tipo. Ou, então, ser chamada sempre como mocinha, queridinha, moreninha, sempre, né, no diminutivo. E o mais louco de tudo, que muitas pessoas que me conheciam
não me reconheceram no espetáculo, simplesmente porque elas não olhavam para a cara da empregada. Então, o espetáculo acontecia, era sempre muito... Enfim, acho que o fato de você dar poder a uma pessoa, você dar alguém para servir aquela pessoa, é você dar poder a ela, né? E as pessoas entravam muito nisso. E aí, só que aí, por que eu aceitei fazer parte disso? Porque, no final, eu tinha a possibilidade de fazer uma performance de minha autoria, que eu poderia fazer o que eu quisesse de acordo com esse tema. E aí, então, última cena, 2h30 disso tudo, as pessoas faziam várias coisas e tal. Última cena do espetáculo, pra vocês imaginarem mais ou menos a estrutura, um quadrado, né, uma sala, de um lado, cadeiras e todos aqueles que se denominaram ricos, atrás, cadeiras e todos os que se denominaram pobres, no meio, sentados no chão ou em pé, todos que se denominaram médios, ou classe média. E aí eu chego para servir pela última vez. E era sempre uma cena muito esquisita, porque era a primeira vez que todas as classes estavam juntas no mesmo local. Então, sempre rolava uma tensão ali. Mesmo que, interpretando, as pessoas... Então, os ricos sempre falavam, agora eu vou ser servido mais uma vez, porque eu comia a peça inteira, bebia a peça inteira. E os pobres sempre diziam, mas eu me diverti muito mais do que você, porque as cenas dos pobres eram muito mais divertidas e tal. E os médios ali no meio do caminho. E aí eu chegava com a bandeja, todo mundo já esperava para servir. Só que, em vez de eu servir comida ou qualquer coisa do tipo, nessa bandeja tinham várias coisas da minha vida. Então, tinham, por exemplo, as fotos dos meus pais. Né? A minha mãe era empregada doméstica, né? Sempre foi a vida inteira. Todas as mulheres da minha família sempre foram empregadas domésticas. O meu pai, que foi pedreiro a vida toda. Então, eu chegava, botava as fotos... Tinha um varal, né, entre os ricos e os pobres. Botava as fotos dos meus pais, botava o meu currículo, né, botava um papelzinho dizendo que... uma declaração de que eu estava matriculada na universidade. E botava flyers de todos esses espetáculos que eu fiz enquanto empregada. E colocava também uns flyers de outras coisas que eu fiz na faculdade, fora dela, em que eu fiz uma prostituta, uma fofoqueira, uma mulher que traiu o marido, sei lá, uma pessoa muito pobre, nessas coisas. E a última coisa era um artigo que eu e outros alunos de origem popular escrevemos, que era assim, em busca da visibilidade. Então, dito isso, estou falando muito rápido, né? Um pouco nervosa. E aí, isso tudo era feito para os ricos. Então, os pobres atrás não viam nada disso que estava sendo colocado ali. E aí eu falava isso e dizia que eu estava ali, na verdade, em busca de visibilidade. Então, eu tirava a minha roupa, colocava a roupa no chão, ficava de calcinha e sutiã e fazia um repertório de posições sexuais que a gente pesquisou na internet como as top 10 de posições sexuais sensuais de revistas, internet e dessas coisas. Então, eu fazia essa posição, escolhia alguém dos ricos e perguntava, assim você me vê? Trocava a posição, olhava outro rico, assim você me vê? Fazia uma sequência de 5, mais ou menos. E o mais legal dessa estrutura que eu falei para vocês é que a pessoa com quem eu falava, ou ela olhava para mim, ou ela olhava para alguém que estava atrás, né? Então, de qualquer maneira, ela ia ter que ver alguém. Então, o que aconteceu muito eram de pessoas que olhavam para o chão, olhavam para cima, fechavam os olhos, e algumas mulheres que fechavam os olhos dos seus maridos. Acabado essa parte, eu ia para trás, sentava junto aos pobres e repetia posições corporais dos pobres que estavam atrás. E continuava perguntando, né? Sim, você me vê? E aí pedia desculpas e saía. E acabava o espetáculo. E o mais louco é que muita gente me esperou ao final do espetáculo, na rua. Inclusive pessoas ricas que vieram me dizer que aquilo era completamente desnecessário, porque suas empregadas eram como se fosse parte da família. Ou então que elas eram madrinhas, padrinhos dos filhos das empregadas, que davam suas coisas para as empregadas, e que aquilo era completamente desnecessário.
Teve uma pessoa que, durante as posições, me chamou de gostosa. Teve gente que chorou. Teve gente que, enfim, agradeceu. E o mais... Eu já falei o mais louco algumas vezes, mas uma das coisas muito estranhas é que, desse dia em diante, acho que por mais ou menos um ano, eu tive pessoas me encontrando na rua e me perguntando: assim você me vê? E isso foi para mim foi muito importante, porque foi a saída da universidade, mas também a entrada na performance e a saída desse lugar de sujeição, assim, né? Eu, como dona do meu trabalho, da minha arte, e eu me reconhecendo enquanto mulher negra, artista negra, né? Quanto tempo eu tenho? Temos... Acabou o tempo. Estamos em 9h40. Tá. Então, só para... Enfim, então, daí, eu saio da universidade e começo o meu trabalho solo, como a Diane falou, que tem muito a ver, principalmente com a ideia do cabelo, né? Esse espetáculo acaba em 2012, eu saio dele já cortando o cabelo e começando o Black Power. E acho que essa foi uma grande transformação, assim, não só para mim, mas para todos que estavam à minha volta, porque aí parece que eu só me tornei negra depois que eu tive Black Power, né? Porque antes eu era moreninha. Então, o cabelo passou a ser muito um lugar de empoderamento do meu trabalho, assim. Pelo fato só de estar com o cabelo em alguns lugares, isso já cria diálogo e brecha para várias coisas, mas também enquanto tema de trabalho, né? Então, só falar que meu último trabalho se chama... Tá ali? Tá. Se chama Duro, e é sobre cabelo, né? É um trabalho que eu fico... É um trabalho de longa duração. Eu pintei o cabelo durante 3 horas, mais ou menos, e cai, né? O cabelo vai caindo, porque, enfim, nosso cabelo não foi feito para pentear, né? Pelo menos não do jeito como é mostrado por aí, né? Então, eu pintei o cabelo meio que a seco, vou molhando, penteando. Vai caindo os cabelinhos, e todo o cabelo que cai, eu coloco nesses saquinhos e distribuo para quem está assistindo. Que, enfim, acho que é uma forma da pessoa me levar para casa, mas também de uma prova de que meu cabelo não é duro, né? O nome do trabalho é Duro. A pessoa vê que, na verdade, é fofinho, né? E cabelo é DNA, né? É raiz, enfim. Acho que é isso. Passada 2. Muito bom, muito bom. Queria até voltar aqui um pouco, porque eu acho que eu me perdi um pouco no início. A peça ela era uma peça X que te convidaram para... Era uma peça dentro da universidade. Foi feito por pessoas da universidade. Ah, Uhum. entendi. E aí, a partir disso, o que eu achei muito legal é pensar como esse corpo foi fratura ali, né? Foi. Como você depois conseguiu criar uma estratégia de visibilidade, né, para conseguir falar também os seus anseios, né? Isso é muito importante, assim, quando a gente consegue de alguma maneira ampliar esses limites institucionais, né? Sim. Pensando nessas estruturas e arquiteturas que aprisionam, que massificam, né, que significam, como o Ângelo falou. Muito bom, Renata. Parabéns. Eu vou abrir para a pergunta. Quem quer falar? Aqui, a gente está... são 9h22 agora. Gente, não vão perguntar nada. Ah. Eu queria fazer uma pergunta para o Ângelo. Eu queria que você falasse um pouco, você fez uma escolha política da sua fala, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o CAM. Como você sai de uma universidade pública que nós estivemos, que é elitista, branca, clássica, e forma o seu grupo na Bahia? Boa pergunta.
como é que eu formo a Companhia Teatral Abdias Nascimento lá dentro da universidade? Falar um pouco sobre isso? Bom, a Companhia Teatral Abdias Nascimento, ela surge na Universidade Federal da Bahia. E, na época que eu ingressei à universidade, em 2000, eu ingressei no curso de direção, e era um curso de 9 diretores brancos e só eu de negro. E, dentro da universidade, eu tinha uma inquietação muito grande. E a minha maior inquietação dentro da academia era justamente porque eu estava num estado de maioria negra, numa cidade de 87% da população negra, né? E eu não via essa população refletida nos palcos. Eu não via essa população refletida em outros lugares, mas principalmente ali dentro da academia. Aí eu formei essa companhia, que é a CAN. Eu tenho até um videozinho aqui, aí se der tempo, como a outra menina não fez a performance, se vocês quiserem ver, eu mostro. Ele tem 7 minutos. Aí eu montei essa companhia, que é a Companhia Teatral Abdias do Nascimento, lá, mas a companhia, a formação, a minha ideia era formar um grupo de pensadores, de pesquisadores. Então, se chamava Companhia Teatral de Atores e Atrizes Negros e Negras Abdias do Nascimento, que era para contextualizar uma questão de gênero. E aí, depois, no final, fechamos só com Companhia Teatral Abdias do Nascimento, porque a gente acreditou que Abdias ele conseguia dar conta, né, do que nós estávamos propondo na cena. E foi muito difícil fazer esse trabalho dentro da universidade. Porque, primeiro, a reação era muito grande, né, por parte do corpo docente e do corpo discente da academia. E depois a gente tinha uma outra dificuldade, né, que era os próprios dramas, não é? Então, assim, a gente colocavam para a gente uma determinada grade. Por exemplo, eu no curso de direção eu tinha que montar, por exemplo, assim, alguns textos a qual os diretores colocavam para poder dirigir. E só no final é que eu poderia escolher o meu texto. Mas até então os diretores colocavam. E aí, na primeira vez, eu montei o Bertold Brecht, e aí eu questionei o eurocentrismo dentro da academia. Eu terminei de dar uma entrevista falando sobre isso nesse instante lá em cima. E eu falava o seguinte nessa montagem. Era Bertold Brecht, porque tinha que montar com um professor maravilhoso, ao qual eu super respeito, que é Luiz Mafuz, mas ele disse, vai ter que montar Bertold Brecht. Aí, tudo bem. Montei, e Bertold Brecht estava localizado na guerra de 1945, né, o Holocausto Alemão, e dentro da Segunda Guerra Mundial, na verdade. E aí eu disse, não, mas existe um genocídio aqui na cidade. O genocídio negro, é essa guerra que eu quero falar. E aí fiz uma adaptação falando, era uma mesma guerra, só que a minha guerra era a guerra, né, entre a polícia, que é o braço armado do Estado, e os negros, os jovens negros das periferias. E aí eu construí um rap, uma letra, e convidei um pessoal da cena hip-hop para poder fazer parte desse espetáculo, e a canção era... A universidade é a universidade é Europa, a universidade é a universidade é Europa. E quando não é eu, é Norte América. E quando não é eu, é Norte América. Aí o rapper falava, Merhold, Grotowski, Ibsen, Antoine, Stanislavski, Derrida. Ia falando diversos pensadores, né, que faziam parte da ementa da grade curricular. E no final ele falava, e Bertold Brecht, Ângelo Flávio. Ângelo Flávio, você é um bundão. Engraçado que quando eu fiz um ensaio com ele, você vai dizer, Ângelo Flávio, você é um bundão. Ele, pô, Ângelo, eu vou chamar você de bundão, velho? Eu disse, na hora da resposta. Aí ele falou, Ângelo Flávio, você é um bundão. Você vai ou não vai conseguir resistir à pressão? Aí eu dizia da plateia, irmão, eu preciso me formar, toca a peça. Então eu dava porque assim, eu não ia ficar o tempo inteiro questionando, não é? E atrasando o meu lado. Eu ia dar as minhas contribuições, as minhas inquietações. Eu nunca deixei de falar, de questionar, mas eu também nunca perdi um semestre. Eu nunca tranquei disciplina.
Porque, para mim, também era importante eu demarcar aquele território. Mas aí eu tenho um vídeo que vai falar um pouco sobre mais. Acho que consegui responder, Jaque. Jaque é minha amiga, né, minha conterrânea do estado da Bahia, da universidade, né, e ela sabe da minha trajetória lá. Também é uma guerreira ali. Demais. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também, já que as meninas da Capulanas também estão aqui, né, a Priscila e a Flávia. Alguém podia passar o microfone para Flávia? Não sei se vocês assistiram, mas a Cama, o Karma e o Querer, da Capulanas, é um vídeo, arte incrível. Está disponível na internet, não é? E tem algumas imagens que recriam projeções, vocês tentaram criar até um pouco de uma relação com novas tecnologias, né? Eu queria entender um pouquinho como foi o processo de fazer aquilo, né? Também se discute muito o prazer. Tem outro microfone aqui. Senta aqui, então. Ótimo. E o projeto é parte também da pesquisa, né, para a trilogia. Então, fala um pouquinho, Flávia. Boa noite, gente. Obrigada. Então, a Cama, o Karma e o Querer, ele, na verdade, foi uma das partes, né, da pesquisa quando a gente foi questionar a questão do prazer, né? E durante muito tempo na pesquisa a gente ficou tentando buscar qual era esse prazer, aonde ele se localizava, aonde a mulher negra se depara com esse prazer, né? E foi muito difícil, como a Adriana introduziu, foi bem complicado para a gente entender a subjetividade do prazer, né? Onde a gente... que não é exatamente o lugar onde as telenovelas e os contos de fada nos mostram, né? Que essa cultura que a gente vive ocidental diz sobre a plenitude do prazer, né? Então, foi bem complicado, porque... É isso, quando a Adriana fala a gente teve que se rasgar, a gente se rasga o tempo inteiro para poder entender essa questão subjetiva das mulheres negras. E aí a gente foi pensando nas singularidades, em coisas que eram sutis, mas que são importantes, né, para a gente. E aí a Cama, o Karma e o Querer, ele vem trazer um pouco desse olhar. Nós tivemos uma formação com a Maria Lúcia, que é psicóloga do AMA, Psique, aqui de São Paulo, e ela que fez cair algumas fichas para a gente desses lugares de prazer, né? Dessas situações que são efêmeras na nossa vida, porque, né, sendo redundante a fala da minha companheira, o racismo atravessa a gente de uma forma que a gente não consegue viver um só dia que seja sem passar por uma situação dessa. E aí, em quais momentos durante o dia, né, de 24 horas, a gente consegue meio que passar por outro lugar que não seja essa autoafirmação de tudo isso que a gente sofre, né? E aí, esse vídeo ele fala um pouco... a primeira cena, a gente trabalhou um pouco do corpo mesmo, que a gente vem com o corpo nu, a parte da cintura para cima, e foi um desafio muito grande. É linda essa cena. Muito grande, porque esse lugar, né, da erotização dos nossos corpos, eles nos colocaram uma trava, né, do autorreconhecimento da beleza dos nossos corpos, né, e das singularidades que eles trazem. Então, apesar de que as pessoas olham e falam, vocês são um grupo de teatro, não tira roupa? Que história é essa, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Teatro é teatro. Ai, que atriz é você? Mas, quando a gente discute a importância da beleza desses corpos e como eles se posicionam na sociedade, para a gente sim, problematizar colocar esses corpos nus em cena, né? O processo de despir o meu corpo para mostrar cenicamente para o mundo foi um processo bem difícil até chegar no resultado dessa cena.
Uau! Nossa, a gente teve agora uma voz do além. Minha sobrancelha fez como? Eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo. Então, assim, foram alguns momentos mesmo desse questionamento do prazer, e aí encontrar esses corpos nus, mas que não seja da forma que a gente já conhece, estigmatizada, já dessa erotização que a gente já sabe como que como é que foge um pouco disso? Qual é a importância desses corpos, né? Dessas peles? Que, ao mesmo tempo, a gente acha super importante naturalizar também o corpo nu, tirar esse olhar do erótico para cima dele e fazer com que seja uma coisa normal e corriqueira, porque todo mundo nasceu nu e todo mundo se vê nu todos os dias, né? Então, assim, foram vários os questionamentos para chegar nessa cena. E, apesar... ela é uma cena meio bela, né? Tipo, traz referências cênicas da beleza e tal, mas, ao mesmo tempo, tinha uns anseios, né? De força, né? de resistência, os demônios que a gente carrega junto com a gente. E foi bem importante ter feito, foi bem desafiador e importante. O segundo quadro, a gente vem com todos os estigmas que colocam nos nossos corpos, que os nossos corpos, mais uma vez, estão nus. A gente trabalhou muito com nu. São quatro quadros. E a gente escreveu nos nossos corpos os estigmas que a gente carrega desde que a gente se identifica enquanto negra na sociedade. Colocamos todos os palavrões que a gente já recebeu, todos os xingamentos, tudo. A gente se cobriu daquilo. E aí é o processo, ao longo da cena, a gente mostra essa desconstrução de tipo, a gente não quer mais aceitar esse lugar, a gente não quer mais isso para a gente, e a gente quer, sim, esse lugar de nos ver de outra forma empoderadas para a nossa vida, né? Para o longo da história. Aí, no terceiro quadro, a gente tem uma cena super singela da Adriana chupando manga. Sim. E reverenciando a memória ancestral dela, familiar, que é uma cena incrivelmente linda, muito sensível, né? E aí depende do olhar, né? Obviamente, com que a pessoa assiste aquilo, porque tem gente que já erotizou, né? Porque ela tá sentada na cama de camisola, mas aí a gente sabe, né? Mas, enfim, o objetivo foi essa beleza singela. E na última cena, que é as transgressões dos nossos corpos, e que passa por vários lugares, né? E a gente escolheu os elementos da natureza para poder dizer isso também, através da mídia, né? Da imagem, né? Refletida nos corpos meu e da Débora. Enfim, na verdade, né, é bom que as pessoas vejam, né, para não ficar contando, né? Fiquei com vontade de estar aquela imagem passando aqui. A gente, né, não sabia que ia chegar até aí. Mas muito, muito bom. Mas foi isso mesmo, foi uma perna dessa pesquisa do prazer, que a gente terminou o projeto, mas a pesquisa não terminou, porque a gente ainda não chegou em lugares que a gente quer mais, quer futucar mais nesse lugar. Que é nesse trabalho descobrir. Muito de fazer uma imagiação, né? De como a gente pega essas palavras, a gente consegue performá-las imageticamente, ao ponto de trazer essa complexidade, né? Então, esse trabalho, eu acho que ele fala muito sobre isso. Ele é uma colagem de palavras, de sentimentos, né? De tremores. Eu fiquei muito tocada assim, com o material. Ficou muito, muito bem feito, muito bem acabado também. Que foram os nossos parceiros do... Como é que é? Do NCA. Uhum. E foi feito no ateliê do Rodrigo Bueno. Isso, foi feito no ateliê do Rodrigo Bueno. Muito a locação legal. foi lá. Super parceiro nosso também, que é a pessoa que fez o cenário instalação do Sangoma, que está lá na nossa casa, foi ele quem fez. É um artista incrível, que trabalha com essa questão da ancestralidade e o urbano e a natureza. Rodrigo Bueno. Vale a pena dar um check depois, né? Vale. Eu acho que tem outra coisa desse trabalho também que é muito importante quando a gente pensa o que é o Diálogos Ausentes, né? Esse passeio nas diferentes linguagens, é que ele em si próprio também condensa essas linguagens, né? Então, para mim, eu vejo muito esse lugar do conceito da arte contemporânea, né? Você tem a linguagem de cinema ali presente também. Então, eu acho que é um material que todo mundo depois pode dar um Google e achar, que vale a pena ver.
Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eba. Eu estou indo aqui, viu, gente? 9h38, até... Pode ir, né? Hoje está uma maravilha. Ai, o microfone me deixa nervosa. Meu nome é Tamires, eu sou estudante de teatro da Embi Morumbi, curso de licenciatura e bacharelado. Eu estou com o pessoal aqui da minha turma, que estamos estudando, começando uma pesquisa do nosso TCC. E eu vou falar bem rápido, assim. Eu passei por um episódio de racismo numa faculdade aqui, a Embi Morumbi, que muitas pessoas conhecem, uma faculdade totalmente branca, particular. E eu passei por um episódio de racismo no semestre passado, numa turma de teatro. Numa turma de teatro, que todo mundo é livre, maravilhosa, isso aqui. Numa turma de teatro, numa aula que estávamos estudando sobre Boal, que fala sobre teatro do oprimido. E aí eu sofri um episódio de racismo e fui para casa e fiquei pensando naquilo que a gente tinha acabado de estudar sobre opressão, que tínhamos discutido na mesma aula, tal. Só que, assim, eles conseguem enxergar várias coisas, mas quando é a questão do negro, não conseguem enxergar, que é o que a gente vê muito, né? Na esquerda, em tudo. Enfim. E eu comecei a pensar, junto com o pessoal da minha turma, assim, com os pretos, e, realmente, ali a turma está sendo formada para ser professores, de crianças, de adultos professores. Estamos nos formando em arte educadores. E ali eles não vão ter um olhar sensível de jeito nenhum para uma criança negra, por exemplo, numa turma. Eles podem ter um olhar sensível para várias coisas, mas para aquela criança negra eles não vão ter, porque, na verdade, nem passa pela cabeça deles e nem é nos passado na sala de aula. E a gente começou a falar, vamos fazer um TCC direcionado a isso. Só que é muito difícil. A gente está começando agora. Tudo bem, falta pesquisa, falta várias coisas. Mas a gente vê muita coisa sobre teatro negro. Muita coisa. Mas, assim, mais específica na licenciatura, é muito mais difícil encontrar. E aí eu queria saber se tem alguém que poderia falar um pouquinho rapidamente assim, sobre alguma experiência na licenciatura mesmo. Assim. Teria alguém? Alguém na mesa? Alguém na mesa? Falar na perspectiva da licenciatura sobre o teatro negro? Se tem... Porque, assim, na arte e educação, em alguma coisa nessa área, assim, mas saindo um pouco do bacharelado, porque a gente está começando agora, só que não tem muita referência também. Assim. Eu queria saber só se tem alguém para falar rapidamente. Mas, se não tiver, não tem problema também. Que é uma publicação, Coleção Sankofa, que é organizada por Elisa Larquin Nascimento, e que tem várias pesquisas, ensaios, que falam, inclusive, dentro da perspectiva da Lei 10.639, não é? E que eu acho que pode servir para vocês. Existem várias pesquisas também dentro das universidades. E, em referente ao teatro negro, o Abdias, ele quando funda o TEM, em 1944, ele funda principalmente numa perspectiva também da licenciatura, né, que é da formação. E o nosso teatro, ele não é só a performance do artista, a preparação do artista, mas é principalmente também a formação da consciência, não é, desse cidadão, desse sujeito que é igual, é como qualquer outro no mundo, mas só que é a formação desse sujeito com uma consciência negra, para que ele não esteja um sujeito disperso na sua essência social. Sabe por que eu falo isso, esse sujeito disperso em sua essência? Porque nós negros e negras, eu, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou pensando, eu sou um pensador. Né? Então, assim, eu não me sinto aqui um homem negro, eu me sinto aqui um pensador. Eu poderia estar falando sobre o teatro alemão, eu poderia estar falando sobre o teatro japonês. Eu sou um pensador, eu sou livre, mas a sociedade me vê como negro. E se a sociedade me vê como negro,
criou a semântica, essa semiótica da negrura, requer de mim entender como é que ela me lê, quais são os espaços que eu tenho, quais são os territórios aos quais eu posso avançar ou não, né? E, a partir daí, ressignificar. Porque se você... muitos de nós queremos isso, que é a minha fala inicial. Tipo, poxa, eu quero ser um cidadão do mundo, quero ser feliz apenas, quero viver isso, que é o sujeito em sua essência, porque a minha essência é essa. Porque ainda existem muitas pessoas que estão discutindo a construção do seu discurso dentro dessa perspectiva essencialista. A minha essência é essa, a minha essência. Sabe? E nós já estamos pós-essências. Sim. Não é? O Bauman já está falando de uma sociedade líquida. Não é? Então, assim, a gente já passou disso. Então, o que existe é esse sujeito essencialista que se diz assim, eu sou um sujeito que é a minha essência, ele entender que ele não é um sujeito como outro qualquer, principalmente quando é negro, no Brasil e no mundo. Então, ele não pode pensar nessa perspectiva da essência, porque ele não é um sujeito como outro qualquer. Foi construída uma perspectiva perversa sobre eles, sobre esse grupo, não é? Foi construído dentro das academias, e isso delimitou territórios para a sua emancipação social. Imagine se ele não sabe disso. Imagina, eu sou livre, aí sai ali, aí não entende por que a polícia para. A polícia para porque existe uma teoria de Lombroso, a qual acreditava em que os negros eram uma raça propensa à marginalidade. Nina Rodrigues, aqui no século XXI, não é, se apropriando desse pensamento de Lombroso, de Gobineau e etc., esses eugenistas criaram uma perspectiva na qual diziam que nós, não é, éramos uma raça degenerescente, ou seja, assim, não é problema dos negros, coitadinhos deles, não é nem por eles, é porque está no gene dos bichinhos. São assim, são burros, não vão aprender nunca. Não roubam porque quer roubar, não. Não roubam porque está no gene. Imagine se nós apenas estivermos, a minha essência é essa, não entendermos o emaranhado que está à nossa volta. O que nos tornam pobres? Como estava aí, né? O que nos tornam pobres? A gente tem que entender isso. Porque senão, assim, aí tem um velho chavão, um velho jogo que é: no Brasil, ninguém pode dizer eu sou pobre porque eu sou branco. Quem que pode dizer isso? Eu sou pobre porque eu sou branco. Mas a gente pode dizer eu sou pobre porque eu sou negro e negra. Aí a gente sai do sujeito essencialista para se entender como um sujeito semiótico, que está o tempo inteiro, foi construído uma semiótica sobre o nosso corpo, sobre o nosso trânsito. Aí a gente ressignifica. Como? A gente vai entender que código é esse que imprimiram sobre nós, que redirecionamento, que ressignificação nós vamos dar. Daí a gente vai ver toda uma organização panafricanista, que acontece principalmente nos Estados Unidos, não é? Onde a gente tem Marcus Garvey, onde a gente tem Kwame Nkrumah, a gente tem diversos líderes em todo o mundo. Baraca. Já vou falar. Todos os líderes em todo o mundo fazendo uma ressignificação, principalmente da contribuição dos negros para o que a gente tem de desenvolvimento tecnológico no século XXI. Não seria possível a gente pensar a medicina de ponta se os negros não tivessem mumificado as múmias no Egito. A gente não seria possível pensar aritmética, matemática, se a gente não tivesse desenvolvido a matemática no Egito e principalmente o olhar astrológico sobre as estrelas. Daí as pessoas estão se perguntando sobre nossa capacidade da física, ao erguermos aquelas pirâmides, ao construirmos a esfinge no Egito. Não é? Eles piram, mas piram de que forma? Se apropriando, e constroem a nossa Elizabeth Taylor, a grande Cleópatra branca. Eu falo pra caramba, né? Se deixar... Tá ótimo. Tem que dar, né, Nath? Alguém quer fazer pergunta? Gente, o povo me cega aqui, ó. Eu tô cega já, fritando. Baixa essa luz. Eu sou Marcelo Palmares, sou do grupo Pombas Urbanas. Aliás, me tornei Palmares no teatro, fui rebatizado no teatro como Marcelo Palmares, porque antes eu era Marcelo Antônio de Almeida. E aí, Marcelo Palmares, para mim, hoje tem um grande significado.
né, quando o grupo estava realmente fazendo essa busca das nossas essências, de cada um do grupo tinha lá a sua origem indígena, sua origem africana, né, e todas as outras matrizes que compõem os atores e atrizes do grupo Pombas Urbanas. A gente sempre tem falado muito desse treinamento que nós recebemos nas escolas, nas universidades, né, que são ditos os grandes mestres do teatro mundial. A gente tem aí Stanislavski, né, para um ator que está lá a não sei quantos graus abaixo de zero, né, e isso é uma realidade e isso muda tudo, né. E aqui você tem um ator assim latino-americano, um ator brasileiro e que tem ainda uma miscigenação muito forte e que a matriz africana é base de todo, se ela não é total na sua expressividade, né? Não existe hoje um treinamento que fale sobre esse ator brasileiro. Quando o Lino fundou o Pombas Urbanas, o Lino, bom, já foi fundado por um grupo fundado por um ator peruano, né, que já muda tudo. E o Lino começava a trabalhar, sempre os trabalhos eram pelo pé. Aí, um dia eu questionei o Lino e falei: Lino, por que você sempre trabalha pelo pé? Ele falou assim: porque nós, latino-americanos, somos negros e indígenas. Nós temos uma relação direta com a terra. É daí que a gente nasce, né? E eu pergunto a vocês, assim, as capulanas fizeram um trabalho com os filhos da Dita, quero muito agradecer, porque isso, né, mudou a perspectiva de um dos grupos que eu dirijo, formado lá no bairro Cidade de Tiradentes, no extremo leste, que é um bairro que tem uma das maiores concentrações de população de matriz africana, né? E, por outro lado, carrega uma ideologia assim, da igreja que reprime essas manifestações nos seus próprios corpos. A gente tem um segurança, um vigia que é negro, e ele fala assim, e agora ele é evangélico, ele fala, quando a gente toca, ele dança, ele fala: meu corpo está dançando, mas a minha mente está no Senhor. Né? Então, que eu acho ainda... Fico feliz, porque se o corpo dança, ainda há, né, esperança. Né? Então, eu pergunto a vocês, assim, onde está essa metodologia? Ou nós que estamos agora à frente, que estamos assim ocupando os espaços, seremos nós que devemos colocar à frente, também criar essa metodologia de uma expressividade que nos represente como brasileiro, que nos represente como negro, que nos represente como índio, né? Que tenha essa representatividade, que a gente possa carregar essa representatividade para o palco, sem carregar esses estereótipos que todos os dias nos oprimem, nos massacram, né, dizendo que isso é a verdade, porque eu não quero continuar, não sou mais, e não quero que os meus descendentes continuem sendo chamados de "Ei, moreninho". Sim, sim. Seja legal. Obrigada pela pergunta. Fiquei ansiosa em responder. Marcelo, essa pergunta também já se responde por si só. Estamos, sim, construindo, todas nós, artistas e produtores culturais, essa tecnologia. Mas a gente já consegue acessar também os outros pares que estão sistematizando, colocando em forma de metodologia. A Ivani Tavares, ela tem um livro chamado Capoeira Angola como treinamento para o ator. É um livro incrível, um trabalho incrível que reconhece a nossa corporalidade, reconhece as nossas matrizes. O trabalho da Ivani como produção intelectual, cultural, que investiga e traz essas tramas do teatro negro, também é incrível. É um trabalho de mestrado e doutorado dela que se transforma em livro. Então, a gente consegue, nessas redes, nessas trocas, já encontrar lugares que estão sistematizados e pensar também que a arte negra ela é viva, né? Ela se referencia em diversos códigos corporais, em diversas técnicas corporais, e a busca por ela é, na verdade, retomar as nossas referências, buscar a nossa diáspora, procurar no corpo das danças, no corpo, nessa construção que está presente, inclusive, na nossa cultura popular, dessa corporificação, desse entendimento que a gente tem uma matriz, e essa matriz ela é permeada, né, de signos, de códigos, de significados. Então, o nosso trabalho é sair do comum, porque, de fato, a gente primeiro acessa a esses que vão lá beber nos nossos e depois viram que é deles. A gente estudava semiótica na faculdade inteira a partir do mundo branco, sendo que a África é
toda permeada de signos, toda permeada de significante. E quando a gente fazia treinamento físico, era a partir do corpo do samurai. E todo o nosso treinamento era desse corpo do samurai. E hoje, quando a gente vai buscar o treinamento, os arquétipos da gente são os orixás, são as nossas divindades, são as nossas figuras mitológicas, nas nossas construções de repertório sígnico, emblemático e simbólico. Sim. Infelizmente, essa foi a nossa última pergunta. Eu estava nadando aqui, achando que estava tudo ótimo, mas já me cortaram. E, então, a gente encerra o diálogo de artes cênicas. Agradeço muito a presença de vocês. Também estou assim, gente. A gente tinha que ficar um mês aqui. Mas eu acho que a mensagem que fica é essa, assim, que a gente está performando, criando, e, inclusive, também, com a criação, né, ajudando a criar esse arcabouço teórico-metodológico, intelectual, que vai fazer com que a gente produza novos significados, né, crie novas imagens e, de fato, produza uma liberdade de expressão para esse corpo negro oprimido. Boa noite para todo mundo. Eu só falar, desculpa, só... Olhe ele! Eu vou falar bem rápido, acho que isso é importante. Tá bom, fale. Eu queria primeiro te agradecer. Uma salva de palmas para você, para ela, a nossa mediadora. Bora, Bahia! Eu queria também falar da minha felicidade em estar aqui, né? Bendito homem entre as mulheres. Que alegria, né? E vocês incríveis. Obrigado por esse presente que está entre vocês. Eu só queria fazer uma consideração que eu acho que é importante. Vocês conhecem um pensador chamado Wiley Lynch? Não, A palavra linchamento vem do Lynch. Wiley Lynch é um traficante caribenho. Vou falar bem rápido, meu Deus. Conte aí 2 minutos. O povo está subindo as cortinas ali, ó. Já está subindo. 2 minutos. O Wiley Lynch diz o seguinte. Vou até levantar para ser mais acelerado. O Wiley Lynch diz o seguinte, que ele constrói uma metodologia em toda a Europa e depois nas Américas, falando de como tornar os negros dóceis. Como é que você consegue controlar os negros dóceis? De que maneira é que eles não vão conseguir se rebelar contra o sistema, não é? Que os coloca em submissão? Ele diz o seguinte, vou falar bem rápido, é você destacar as diferenças que há entre os negros. Vamos destacar todas as diferenças que há entre os negros. Vamos dizer que o negro do leste é mais inteligente do que o negro do sul. Vamos dizer que o negro Chega, perdi agora a localização. O negro do leste é mais inteligente que o negro do sul. Vamos dizer que o negro mais alto é mais inteligente que o negro mais baixo. Vamos dizer que o negro com o cabelo menos crespo é mais inteligente do que o negro que tem o cabelo crespo. Vamos destacar todas as diferenças que há entre os negros e vamos lançá-las, essas diferenças, contra eles mesmos. Porque, por outras palavras, eu vos digo que a desconfiança ela é muito maior do que a confiança. E a inveja é muito maior do que a lisonja. Vamos atrair a confiança dos negros para nós, brancos. Se a gente açoita os negros, imagina um homem branco açoitando um homem negro. Obviamente que ele vai se ver ali, ele vai se revoltar contra nós. Vou terminar. Vai se revoltar contra nós. Vamos destacar a diferença entre eles. Vamos trazer as nossas mucamas para dentro da casa grande, despertando entre elas a desconfiança e a inveja entre elas. Vamos trazer os capatazes negros, vamos trazer a confiança dos capatazes negros para nós, despertando a desconfiança e a inveja entre eles mesmos. E dessa maneira, eles vão ficar escravizados durante toda a eternidade. E a gente vê isso, daí a gente se pergunta, mas o cara, mano, policial negro batendo no outro policial negro, mano, como é que... É aí, é tudo uma ciência, é tudo pensado. Não estamos de bobo, ninguém está nesse navio à deriva. E a gente pode entender para onde é que vai o sopro do vento, como é que está essa maré e pegar o leme. E o leme é a gente se articular. A gente não pode mais, no século XXI, negros e negras, brancos, todos nós cidadãos, mas principalmente os negros e negras, a gente não pode mais estar de pé em nenhum lugar como coisa, como objeto, disputando entre nós mesmos, disputando uma mísera, uma vaga ou 10 vagas, disputando, deixando de passar informação. Isso é um sistema bruto contra nós mesmos. A gente precisa se articular, a gente precisa sair da posição coisa e virar sujeito. E virar pessoas pensadores, articular redes.
redes honestas, humanitárias, não para dividir, mas para somar. Para somar. O tempo inteiro nós estamos nos posicionando o tempo inteiro como na vitrine. Estamos numa vitrine onde o outro chega lá e compra, onde o outro compra a gente e diz assim, vou te dar tal emprego, venha, e você é nosso. E você divide a força. Pegue seu emprego, trabalhe, bote seus filhos na escola, mas tenha consciência de que você pode somar com os irmãos e construir uma nova perspectiva de um Brasil mais igual para todos e todas nós. Obrigado, Itaú, obrigado a você.